Boa tarde! Estamos aqui hoje com mais um programa Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Nessa quarta-feira que não tá nem quentinha, né? E não tá frio também, tá uma quarta-feira bem gostosa. E hoje aqui com a minha amiga Ana Paula Bavoso, nutricionista, né, Ana? Seja bem-vinda no nosso Muito programa. obrigada pelo convite. Vamos discutir bastante, gente, sobre alimentação, sobre os alimentos que inflamam, os que desinflamam, né? Nesse momento agora de dengue, de covid, de infecção, que é uma loucura, a gente vai ter um monte de dicas boas e baratas, né, Ana? Porque, pelo amor de Deus, a alimentação hoje, para você comprar essas coisas, tá complicado. Então, ela vai dar dicas boas. Agora, não esqueçam, meus amigos, Facebook ao vivo pela Rádio Porto Sol, site, baixa o aplicativo, assista a gente ao vivo. Temos as duas TVs, Pixelnet e a VarziaNet. E depois nós estaremos no YouTube, né? Que nós estaremos no YouTube no Fala Sério. Então não esqueçam de compartilhar, de curtir e de... Tá? Isso. Então vamos lá. Isso, é assim, ó. O Luiz tá lá só dando uns pitacos pra nós aqui, nós estamos meio perdidas. Ficamos meio perdidas aqui, gente. Aí, então vamos lá, Ana. Me fala, gente, uma dieta inflamatória. Como é difícil isso, né? Dieta inflamatória é o que a gente consome diariamente, né? Hoje tá bem complicado, porque a indústria chegou para vir ganhar dinheiro, ganhar o nosso dinheiro. E com isso eles estão levando a nossa saúde, né? Então, a dieta inflamatória é esse padrão da alimentação que a gente está tendo hoje. Tá bem complicado e assim, se a gente for pensar, até hortifruti hoje tá com excesso de agrotóxico, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então não adianta se entupir de salada. Não, não é se entupir de Ó, salada. Ó, gente, eu tava tentando. Ela falou que não adianta. Não é que não adianta. É Não, tô brincando, melhor comer uma salada do que um empacotado. Mas assim, hoje, se a gente for pensar no padrão da nossa alimentação, tá muito difícil, porque a gente está tendo muitas alterações nos alimentos. E com isso a gente está tendo alteração na nossa saúde, que é visível, né? Não tem Sim. como a gente não prestar atenção em tudo que está acontecendo, nos sintomas que as pessoas estão tendo cada vez mais cedo, porque antigamente a gente falava de doenças na terceira idade. Sim. Que essas doenças Sim. da terceira idade hoje está aparecendo na primeira infância. Geração dos anos aí 2000 já tá tudo doente. Então, assim, não tem como a gente normalizar isso, achando, é normal todo mundo ter problema no intestino, é normal as crianças nascerem autistas, é normal ter TDAH, é normal ter intolerâncias alimentares, tudo a gente tá achando que é normal. Mas tem um motivo, né? Não é à toa que tudo isso está aparecendo e está acontecendo. Nossa, porque é muito complicado. E hoje nós temos muitas dietas, é muito modismo. Aí você vê um monte de influenciador falando de dieta disso, dieta daquilo. Ai, come só isso, come só aquilo. Gente, não pode ser assim, né? Não bate, né? Não bate. E você falou uma coisa muito forte, por exemplo, a gente vê os nossos avós, né? Não A tem saúde, nada. saúde dos nossos pais é uma loucura. Você começa a prestar atenção na saúde da sua família, de geração em geração. Aqueles que estão com mais de 70 anos não tem nada. Não. Os que estão na faixa etária de 50 começaram a ficar doente com 40. Os que estão com 30 começaram a ficar doente com 20. E os que estão nascendo, eu que atendo pediatria, é desesperador. Eu não tenho um paciente infantil saudável. Nenhum. Que eu pegue exame e fala, nossa, tá de parabéns essa criança. Mas e aqueles que nascem só leite materno? Inflamado, porque ninguém para estudar da onde que tá vindo essa criança. Eu tava vendo um Reels antes de vir para cá. Como que forma a doença autoimune, né? Então vamos pensar uma árvore. Você enxerga a árvore do tronco para as folhas, para cima. E a doença autoimune você enxerga daquilo. O que nutre a doença autoimune? A raiz. E da onde que um bebê sai? Do corpo da mãe e do pai. Então, hoje a gente está tendo uma geração dos anos 90, que foi a mais prejudicada, que teve mais tempo com a inflamação,
e está gerando crianças inflamadas. Então, assim, já vem da gestação, células formadas ali, todas inflamadas, e o leite materno é o mais saudável do mundo? Né? A gente tem essa tese, é o alimento mais saudável do mundo. Da onde que ele está saindo? Depende. Se ele está saindo de uma mulher que está toda desregulada da parte hormonal, se ela se alimenta mal, se ela está obesa, se ela está inflamada e se ela é sedentária, esse leite, será que ele é tão bom assim? Nossa, e isso que está forte isso, indo para a gente. criança. Então, assim, às vezes a gente está achando que está dando o melhor leite do mundo. Só que se a gente não cuidar dessa mulher e ela não tiver um organismo legal, ela não consegue produzir um leite de qualidade também. Então, às vezes, você pega ali uma criança de 4 meses com um exame tudo alterado, qual que é o motivo? Se só toma leite materno, de algum lugar tá saindo. E aí você vai ver a mãe tá toda doente, né? É dali que tá vindo. Então tem que prestar muita atenção nisso também. A mãe com aquele padrão de alimentação, de fast food, de empacotado, de retomando refrigerante, sedentária. Hoje, as crianças, a maioria sai do hospital com um complemento porque a mãe, o leite da mãe não dá conta, e aí é fórmula infantil. Ah, mas a fórmula infantil não é saudável? Não saiu da árvore, você concorda? É um industrializado. Aí a mãe comendo um padrão industrializado, a mãe usando maquiagem. Às vezes a gente fala só da alimentação, mas é o que eu te falei. Tem questões ambientais também. Então hoje a mulher ela não é tão limpa quanto a mulher das nossas mães. Ela pinta o cabelo, ela fuma, ela bebe, muitas usam droga, esmalte, maquiagem progressiva, botox, implante, Meu Deus do céu. silicone. Como que essa criança vai ser saudável? Meu Deus do céu. Entendeu? Meu Deus do céu. Tô ficando apavorada, gente. Tô entrando em pânico. Então, a apresentadora desequilibrou nesse momento. Voltando. Como eu vou ter uma criança saudável? Se uma mãe está tão intoxicada dessa forma, isso justifica o tanto de crianças que está nascendo com alterações neurológicas, com alergias alimentares. Assim, você pega uma escola de 50 alunos, 40 tem uma alergia. Tá tomando antibiótico no primeiro ano de vida, tá com, né? E a imunidade, sabe o que me choca? As crianças não têm mais imunidade. Não tem. Meu, é surreal. Você pega assim, né? A gente andava descalço e comia terra e tatuzinho bola, saía rolando pro chão, né? E criava uma imunidade. Hoje, a criança, ela passou um vento, ela tá doente. Não, pegou uma pneumonia. A questão que eu falo para todos os meus pacientes, que é uma realidade principalmente no Brasil, saúde é comércio, que é o primeiro ponto. Então, assim, é um comércio. A gente vive para gerar lucro. Então, gente doente gera lucro. Então, ninguém está preocupado em deixar a criança saudável. O que eles querem? Vender antibiótico, a indústria quer vender fórmula, o outro quer vender medicamento. Tudo gera lucro para as grandes indústrias, e é o que é a realidade. Então, assim, a criança já nasce sem imunidade. A gente vem numa sucessão de erro. Então, às vezes eu pego um paciente ali que você já está ali com 1 ano, está todo problemático. Você começa a fazer uma anamnese ali, o erro já está desde antes dessa gravidez. Então, assim, esse casal não se preparou para engravidar, a gestação foi toda descontrolada. Muitos engravidou ali na pandemia, tomando álcool, fumando, comendo fast food em casa, naquele estresse da pandemia. Engravidou sem se preparar para engravidar. No hospital, eles já estão prescrevendo anticoncepcional para a mãe que está amamentando, a criança já sai com uma fórmula prescrita. Muitas vezes, na hora do parto, já vai para uma UTI, já usa antibiótico ali. Então, assim, é um comércio, porque tudo isso gera lucro. Cesariana, muito se fala, né? O tipo de parto influencia. Uma cesariana já muda totalmente essa microbiota do bebê e a imunidade já altera. E dali ele já vai para uma UTI, ele já vai para uma fórmula
e tudo vai acontecendo desde ali. Introdução alimentar já é começado errado, então assim, vem uma sucessão de erros. Quando essa criança está com 5 anos, é a gente comparar com um idoso de 70 hoje que começou a comer industrializado agora, né? Ele teve ali 5 anos de contato com a indústria e a criança ela já está com 5 anos. Outro ponto que eu falo bastante também, que está pegando bastante nessas questões, a mulher tendo filho cada vez mais tarde. Então, assim, antigamente tinha-se filho com 20 anos, hoje elas estão tendo com 40. Então, eu tenho 20 anos a mais para o meu corpo envelhecer e para eu me intoxicar. E aí, esse Nossa. corpo com 20 anos a mais, eu já me intoxiquei muito mais do que quando eu tinha E já 20 não anos. tem mais aquela mesma Não é a mesma vivacidade dos coisa. 20 anos, né? E isso não é responsabilidade só da mulher, é 50% da mulher e 50% do homem. Então, assim, hoje a gente tem o casal mais contaminado, muito mais velho, engravidando, que é o que está gerando isso também. Já está nascendo tudo inflamado. Que é diferente de você pegar um idoso de 80. Quando que ele começou a comer industrializados? Há 10 anos atrás. Que é o que está refletindo agora. É o que esses dias eu fiz um Reels falando sobre os embutidos. Então eu estava explicando que a pessoa que começa a comer um embutido com 40 anos, ela vai desenvolver um câncer 30 anos depois. Ela vai estar ali com quase 60, 70 anos. A criança que começa a comer um embutido com 1 aninho, que é a realidade, você Não, pega as não, lancheiras hoje, é a não, é realidade, surreal, surreal. com 15, 20 anos já vai estar desenvolvendo câncer. Então, assim, a gente está falando de inflamação, mas às vezes parece uma coisa muito superficial. Só que o nível da inflamação vai levar a doenças muito mais graves, né? Que é as doenças autoimunes, a doença neurológica Não, e irreversível. a gente tá vendo jovens infartarem, mal súbito. Gente, pelo amor de Deus, cânceres assim, com 25, 25, 30. 26. Antes você fala, gente, mas o que que tá acontecendo? Eu conversei, Realmente. esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele, eu tive um AVC com 40 anos. Eu falei, mas por que Gente, você teve um AVC com 40 anos? Eu bebi, eu fumava, eu era sedentária, eu só comia iFood. Eu falei, então você está colhendo o que você plantou. A vida é feita de escolhas. Acordar 4 horas da manhã para correr, ninguém quer. Entendeu? Então, você vai plantar o que você colhe, e a consequência vem. Às vezes, a criança vê, né, ela não tá na realidade dela, parece que está muito distante, mas está vindo cada vez mais e a gente cedo. fala assim, né? Ai, coitadinho, deixa experimentar, deixa comer. Não, não é, coitadinho. É a mesma coisa você, ai, coitadinho, todo mundo tá usando o celular, vamos deixar usar o celular, que já vem, aí vem a alimentação, vem as telas, você imagina tudo isso mudando o padrão educacional dessa criança. Essa criança. E assim, o falar não para a criança é uma questão de amor. E muitas vezes eu dou exemplo até para paciente. Mas ele foi numa festinha de aniversário, ele viu o brigadeiro e ele quis. Se esse brigadeiro fosse uma caipirinha, você ia deixar? Não, o álcool não sei o quê. O açúcar tem o mesmo efeito do álcool dentro do corpo. Por que, que o açúcar pode? Mas se ele tivesse fumando, a criança ia pedir o cigarro, você ia dar? Então por que, que você fala sim para o chocolate, sim para a batatinha, sim para o McDonald's? Porque você não quer ter trabalho de educar. E educar dá trabalho. Isso a gente está falando da alimentação infantil. Porque quando você tem uma base na infância, você leva aquele hábito para a vida inteira. E a questão da nossa geração para baixo é isso, a gente teve um hábito errado na infância. A nossa geração acho que foi a primeira que teve ali a indústria, né, que começou a É. sair daquela geração que passou muita necessidade, que não tinha, e do nada eles começaram a ter uma condição financeira para ter e começou a ter a indústria. Eu lembro que eu tinha Danoninho, que eu tinha chocolate, era chupeta no açúcar, chupeta no mel. Então, assim, não tinha o conhecimento do mal e tinha condições de comprar, que foi o hábito da infância que a gente está colhendo agora. Não podemos falar que a gente é saudável. Eu não sou, você não é, porque a gente teve consequência da alimentação na infância. Sim, mas sabe Né? que eu, por exemplo, Ana, entendo isso.
né? Entendo isso, não vamos conseguir mudar. Então, por exemplo, as crianças a gente consegue mudar, tá? Mas, por exemplo, quem já está nesse caminho, tudo bem que não é um caminho que vai ser reversível, mas dá para organizar de uma forma mais saudável. Que é o que eu falei, a nossa geração, que nem eu falo por mim, eu tive muitas doenças já tive um câncer na tireoide, já tenho endometriose, tenho intolerâncias alimentares, que é tudo consequência que veio da alimentação na infância e de profissionais que atenderam sem conhecimento. Eu tomei antibiótico por 25 anos, de 15 em 15 dias. Meu Deus! E aí, assim, hoje eu sofro as consequências. Meu Deus! Se eu continuasse sem conhecimento e assim, não tô nem aí, vamos continuar no oba-oba, talvez, acho que eu nem aqui estaria ainda. Mas é o que eu falei, a vida é feita de escolhas. Eu escolhi melhorar, então eu mudei, não vou falar que eu tô 100%, porque a gente tem ainda aquele pezinho da infância, aquelas coisas que a gente tem vontade, mas assim, é começar a fazer exercício físico, é começar a mudar hábitos, é escolher entre eu pinto o cabelo ou eu faço progressiva, não dá para fazer os dois, é ir alternando. Se eu quero passar um batom com chumbo, eu passo uma base sem, e fazendo um equilíbrio. A vida, tudo, né? A própria alimentação é e equilíbrio. Até o plástico, o que você, né? É tudo contaminação. É tudo contaminação. Tudo. Então, assim, as embalagens, as panelas de casa eu consegui trocar, só que assim, eu não como comida só em casa. Então, assim, enquanto eu tô em casa, eu consigo melhorar. Agora, imagina se fosse os dois, né? Se fora eu como no teflon e no alumínio, em casa também tem. Então, dá para fazer um equilíbrio, dá para melhorar sim. Em vez de hoje eu tomar um remédio, um antibiótico, que eu tomava muito, hoje eu tomo uma suplementação anti-inflamatória, eu trato o intestino, eu faço um exercício. Então, hoje, acho que eu não tomo antibiótico há mais de 10 anos. Olha. Porque eu estou tratando. Agora, tem pessoas que não tá nem aí. E aí continua na mesma toada, né? Que era na infância, onde tá tendo as consequências maiores, que a gente falou. E é infartando, tendo AVC. E é engraçado, né? Porque aí você coloca a parte alimentar, né? Você coloca a parte ambiental e você coloca a parte emocional. O estresse do dia a dia, a frustração, a tristeza, a mágoa, a dor. A correria, o trabalho, a mulher hoje principalmente muito sobrecarregada, porque antes ela não tinha tanta responsabilidade. E hoje, você pensar, tipo, numa gestante que a gente está falando, olha o estresse que ela gera uma criança. Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos outros filhos, ela tem que dar conta de meta, da casa, do marido. É um estresse, a correria do dia a dia. E a criança já está ali. E ela já está, né? Ela já está pegando tudo, ela já está sugando toda aquela informação da mãe. E assim, a saúde também, não adianta a gente falar também, você mudar só a alimentação, é uma questão alimentar, espiritual e sedentarismo, né? O sedentarismo é tudo também, sono, não adianta eu equilibrar meu prato e passar a noite no celular, assistindo série, então assim, é um conjunto de tudo, é mudar os hábitos mesmo, não é só comer salada. Não, eu tava vendo a Elô Pinheiro, né? Ela tava vendo um podcast dela. E assim, eu sou apaixonada na Elô Pinheiro. Aí eu falei assim, gente, eu queria chegar como ela. Aí eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, então, mas você tem que ter dinheiro e plástico. Eu falei, gente, desculpa. Ela tá com 81 anos, ela pula, ela dança, ela corre, ela tá animada, ela tá com saúde, né? Ela faz alguns procedimentos com certeza, mas não tá tudo torta. Tá maravilhosa. Vamos combinar, se a gente não tiver um boleto, a gente fica feliz também. Mas assim, mas você percebe que a saúde dela é diferente. É diferente. É diferente. E ela tem tempo? Tá bom. Gente, é o que você falou. Acordar 4 horas da manhã para fazer exercício físico, ninguém quer. Mas a minha vida já é estressada. Ok, a sua vida é estressada, mas isso não limita você de fazer exercício. Enquanto você estiver arrumando uma desculpa, eu não tenho tempo, é onde você não vai sair daquela zona de conforto.
Exatamente, né? exatamente. Então, é o você querer, o tentar ver o que eu quero plantar para eu poder correr, para eu estar naquelas condições, é o que você vai plantar hoje. Então, muito se fala, né? Ah, o Alzheimer de 70 anos começou com 40, Gente, o infarto de 80 anos começou com 30. Então, gente. assim, é o que foi plantado. Eu falo, tudo que eu tenho hoje foi plantado na infância. E o que eu estou plantando agora é o que eu vou colher lá na frente. Então, tem que entender o que eu quero para mim. Enquanto eu quero ficar deitada no sofá, esperando o iFood chegar, sem nada para fazer, é o que eu vou Mas sabe, colher. e essas dietas loucas, Ana? Porque, por exemplo, muito se fala um arroz 7 grãos. É excelente o arroz 7 grãos. Aí eu já ouço médicos falando que é horrível o arroz 7 grãos, que ele dá inflamação, que ele dá. E você fala, gente, mas peraí, vamos combinar? Alguém me explica? Alguém fala que eu tenho que Alguém fazer. fala se o arroz 7 grãos é bom? Porque você percebe que é muita informação. É muita dieta, é muita coisa, e é aquilo que eu acabei de falar. A nossa saúde virá um comércio. Então, o que for dar dinheiro, todo mundo vai naquilo. Hoje a moda, acho que há um mês atrás eu estava até com as outras meninas de estágio, agora a gente mudou as estagiárias. Eu falei para elas estavam lá comigo, eu falei, a moda desse mês é o lipedema. Mês que vem ninguém mais vai falar do lipedema. Já muda uma coisa e aí vamos ganhar Gente, dinheiro que com outra mulher coisa. que não tem lipedema, pelo E amor esse de Deus. lipedema, ele existe há mais de 50 anos. Todo mundo tem lipedema, só que teve um mês que muita gente ganhou dinheiro com aquilo. Isso. Aí, Por gentileza, o que é isso aí que eu não sei? Você conhece umas perninhas gordinhas? celulite, mais ou menos isso. É uma inflamação por uma gordura, uma retenção de líquido, e todo mundo tem isso. E aí, E aí vira uma Esse nome. moda. lipedema. Vira uma moda, que porque tratamentos caríssimos, e aí do nada aquilo ali não funciona mais, já muda, e as pessoas vão muito na moda porque gera-se muito lucro. Então, assim, é o que eu falo, para você ser saudável, não precisa de frescura, não precisa de dieta cara, não precisa de tratamento caro. Então, eu não preciso ser a rica Pra comer. tá pulando dessa altura com 80 anos. Criança, a criança tem um monte de restrição, mas tudo é caro. A gente acabou de falar isso, tudo sem glúten é caro. Mandioca é caro? Compra o simples. Meu genro, ele faz a farinha da Gabriela. Por quê? Quer comprar farinha de amêndoa pintada não sei de que cor, porque agora eu tenho intolerância a glúten, porque... E outro ponto que confunde muitos pacientes, quando eu tenho alguns sintomas, né, vamos falar da Gabriela, que a gente estava falando dela. Tá com problema no intestino. Eu vou num clínico, eu vou num gastro, eu vou na psicóloga, eu vou no nutricionista, eu vou num personal. Eu vou, assim, tudo quanto é lugar procurar ajuda. Cada um vai me falar uma coisa e cada um vai me prescrever um remédio. Tá faltando uma coisa aí. Não explanou. Primeiro de tudo, a gente vai no Google. Também! E com Essa é a mãe da tudo Gabriela. isso. Essa é a mãe Aí, ó, da Gabriela. Aí tem mais a mãe, que vai vir com a receitinha da avó. E aí, assim, com isso, ela vai ter 10 receitas com mais 30 medicamentos e mais 20 dieta, e cada um vai falar uma coisa. Então, muito cuidado com isso. O básico é mudar a alimentação. Então, assim, procurar o médico especialista e o nutricionista. O personal é importante para a atividade física, ele não pode opinar na saúde, ele não pode te prescrever nada. Então, assim, muito cuidado com isso, porque aí vai vir o gastro mandar você comer o arroz 7 grãos, o proctologista vai mandar tomar um laxante, o clínico geral vai falar que o arroz 7 grãos faz mal. Então, assim, muito cuidado em ir muito profissional. Aí você vai no reumato, aí você vai no outro, aí você vai no outro. Então, assim, começa a virar o comércio. E aí a intolerância a glúten vira moda, porque tá todo mundo vendo que isso está dando dinheiro. E aí vem as indústrias começando a fazer os pães sem glúten, aquilo não sei o quê, e vira esse comércio todo que vira. Então, assim, tá com problema com glúten, precisa fazer restrição? Tem opções básicas, que é o que sai da terra, é comida de verdade, eu não preciso de frescura. Quanto mais frescura você colocar na sua alimentação, quanto mais dinheiro você gastar,
pior isso é um exemplo do mercado da suplementação. Hoje todo mundo quer tomar whey protein, porque o whey protein tá na moda. E ontem a gente estava conversando sobre isso. O que é o whey protein? O whey protein é a proteína isolada do leite. E hoje estão fazendo com cookie de baunilha, de torta de limão, que tem corante, maltodextrina, saborizante, conservante. É saudável ficar tomando isso? Não é melhor você comer um ovo mexido? Que custa... Gostoso, hein? Que custa, um queijinho branco. Tudo bem que o ovo tá caro, mas assim, pega o preço do ovo e do whey protein. O que é mais barato? Eu preciso gastar dinheiro para ser saudável? Não precisa. Tem whey protein de vermes, sabia disso aí também? Não, isso eu não conheço. Lá vem. Lembra que eu falei pra ela? Misericórdia. Lá vem o Brisa, o whey protein dele de bichinho. Credo. Então, assim, é fazer o básico. E muitas vezes eu falo assim, tá vindo também essas dietas da moda. A nutricionista cetogênica, a outra que faz jejum intermitente, o outro que não sei o quê. Tudo isso são estratégias que funcionam. Tem alguns pacientes que precisam, sim, não estou falando que é errado fazer. Tem alguns casos que é indicado. Mas outros não. Mas esses casos, também a indicação tem que ser feita acompanhada. Ninguém pode sair fazendo um jejum porque quer. Tem que ser acompanhado e por um período, nada é para sempre. Né? Essas restrições nunca pode ser para sempre. E o básico, que é o tomar café da manhã, almoçar e jantar, comer fruta, tomar água, fazer exercício físico, é o básico, que é o que vale para todo mundo. E é barato. Sim. Entendeu? Então, se você não está com problema de saúde, se você não tem um profissional atendendo, faça o básico, não faça a dieta louca, porque vai ter um efeito rebote. E a hora que você parar com essa dieta, você vai engordar, você vai ficar doente de novo, você vai ficar depressivo de novo, porque tudo está interligado ali. Não, e é engraçado que o intestino, né, eu fico vendo, né, a alimentação, porque agora a gente começou a entender que o intestino é uma parte extremamente importante, né? A gente não dava que antigamente... Ele sempre foi, né? Não, mas a gente nunca... Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento disso. Isso era pode ser até por ignorância, por falta de conhecimento, de se falar, não se falava nisso. E hoje a gente vê que não é assim, né? Tudo começa nele. Todas as doenças têm origem do intestino. E você não trata nenhuma doença sem tratar o intestino. Por isso que eu falei, na hora de você correr, buscar um monte de médico, às vezes você investir só no nutricionista, você consegue resolver tudo. E muitos pacientes não querem investir no nutricionista, porque mexe na zona de conforto. Mexe onde ele não quer mexer. O que ele quer? Ele quer resolver o problema dele indo no médico, pegando uma receita de remédio que ele vai comprar e tomar. Mas ele não vai precisar acordar 4 horas da manhã para correr. Ele não vai precisar tirar o chocolate, o leitinho do café da manhã. Viu, Adriana? Entendeu? E, às vezes, só mudando a alimentação, você trata a depressão, você trata a insônia, você trata a doença autoimune, você... Gente, chocolatinho no dia é vida. É vida. Tem chocolatinho bom para comer, não precisa comer aqueles porcaria cheio de açúcar, o leite. Mas é um chocolate 80% a mais do creme, mas não é chocolate. É cacau, isso aqui não é chocolate. Anti-inflamatório, antioxidante. Não pode comer uma porca. Tudo bem que eu não me contento com um também, né? Não adianta falar que é um, porque não dá. Mas não é a mesma coisa. Olha aqui a carência da infância, viu? É o padrão. Não, se a gente carência da vida inteira, né? Se a gente não tivesse comido esse chocolatinho na infância, a gente estava vivendo bem com 90% hoje. Sem ninguém saber, né? Sem nem saber que ele era tão bom. O problema que eu tenho um paladar bem infantil. E na verdade não era pra ser. Essas coisas eu gosto muito. Porque comeu na infância. Então hoje, se você não der para o seu filho pequeno, quando ele chegar na nossa idade, ele não vai querer, porque ele não fez parte da infância. Bom, isso é uma coisa que eu sempre falo. Até, por exemplo, quando a gente julga uma pessoa. Você julga aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assado. Cara, como você tá vendo aquilo nela? Porque você tem você. Você só julga no outro que você sabe que você é. Entendeu? O espelho. É a mesma coisa comigo, né? A culpa é da minha mãe, então. É da minha mãe.
Tadinho. Porque eu tive reumatismo e ela me dava, eu não esqueço disso, gente. Ela me dava, tinha que fazer uma dieta tal, e eu ganhava um bombonzinho, sonho de valsa, delicioso. Isso Depois foi. do tratamento. Eu tinha que fazer, mas aí eu ganhava, porque eu também tinha que tomar aquela injeção. Como é que chama? De penicilina? Benzetacil. Benzetacil. Meu Deus. Era um dia sim, Aí dia não. tinha que ganhar. Aí eu tinha que ganhar. Isso Não, aí meio que. E eu foi tinha difícil. amidalite de 15 em 15 dias Ai. porque eu tinha alergia à proteína do leite e a minha mãe me dava o antibiótico com Leite. leite, porque senão ia me dar uma gastrite. Meu Deus. E é por isso que eu fiquei nessa repetição por 25 anos. Não tinha tal diagnóstico. O pediatra sabia, ele dava. E até hoje, muitos médicos, principalmente SUS, convênio, a criança chega lá com problema respiratório, dá antibiótico e tchau. Vem pro próximo que a fila tá grande. Ninguém vai tratar a causa, trata sintomas. Que é o que eu tava falando da árvore ali. Você olha para a doença autoimune, você olha para o tronco e para as folhas e vai tratar sintomas, mascarar sintomas, e muitas vezes com medicações fortíssimas, e restrições alimentares, só que o problema está ali na raiz. Quando você trata a causa, se eu tivesse tirado o leite com 1 ano, eu nunca mais tinha tomado Mas olha que antibiótico. difícil. Mas também olha que difícil. Como que vai tirar o leite de uma criança? Eu tiro de todos os meus pacientes hoje. Aí, ó. Todos. Nossa, como você é bruxa, amiga. Não sou bruxa. Você tira o leite Se a dos gente coitadinhos for das falar crianças. hoje, agora, se você me perguntar qual é o pior alimento que eu considero, leite de vaca. Eu não oriento ninguém a consumir leite de vaca. Você trata. Nem um saquinho. Você trata Nem Nem direto todas da as vaca? doenças. Você trata todas as doenças respiratórias, todas as doenças intestinais, pâncreas, tudo tirando leite de vaca. É o primeiro. Então, assim, Gabriela, se ela tá com problema no intestino, não adianta ela tirar só o glúten. O leite Não, vem ela antes. não, O leite vem ela não tá antes. tomando. E não é tomar leite. Muitas vezes, quando você fala de leite de vaca, todo mundo lembra daquela xicrinha de café com leite da avó. O problema hoje não é o leite. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Não, eu estava conversando com uma pessoa, as pessoas não sabem o que é leite de vaca. Aí a menina falou assim, eu não tomo leite de vaca. Em casa eu só tenho leite ninho. Ah, não, meu filho não toma leite de vaca, ele tá na fórmula. O que é? Eu não tomo leite de vaca. Aí você vai ver um pudim de leite condensado, creme de leite, chocolate, sorvete. Tudo é leite de vaca. Mussarela, iogurte. Entendeu? Tudo é leite de vaca. Olha o tanto de laticínios que tem no supermercado. Tudo inflama e detona seu intestino, detona tudo. Mas isso independente se a pessoa é intolerante ou não à lactose. Independente. Independente. E assim, não é a lactose o problema. A gente está falando da proteína do leite. E assim, a gente não trata só, é intolerante à lactose. Uma endometriose. Você tira o leite, você resolve. Um autista, você tira o leite, você resolve. Mas por que hoje, de autista? A neuroinflamação é o que mais deixa a criança agressiva. Então, eu tenho que tratar a neuroinflamação. Todos os nossos neurotransmissores é produzido no intestino. Então, como que eu vou tratar um TDAH na terapia? Se eu não estou tratando o intestino e a alimentação dele. Aí o que Eu não vou comer mais, então. Qual que é? Eu não quero mais fazer esse programa. Eu não quero mais fazer esse programa. Porque... Aí, qual que é a nossa realidade hoje? As crianças estão todas com essa neuroinflamação. A gente tira a criança da escola. Muitas vezes fala assim, você deve estar bem vendo essa realidade. A escola chama, fala e está com atraso no aprendizado. Primeiro, até onde é um atraso? Isso é uma pergunta minha para você. Porque na minha época a gente era alfabetizado com 7 anos. Hoje a criança tem que falar inglês com 1 ano. Não. E outra coisa. Não falou com 2 anos. Eu quero uma avaliação, eu quero isso. E aí, eu não falo isso. Eu falo, e aí, gente, até o que 4 anos. acontece? Tira a criança meio-dia da escola e leva para terapia. Mais 10 horas de terapia porque ele tem que falar inglês esse ano. Que ele tem que conhecer as cores. Aí você pega os exames dessas crianças.
tá com deficiência de B12, de ferro, de vitamina C, de vitamina A, de tudo, porque o intestino tá pedindo socorro, porque já veio de um histórico de antibiótico, não tá absorvendo nutriente. A lancheira tem Fine, Coca-Cola e batata frita. Ai, no almoço só come linguiça e arroz. E hoje, E à aí, noite? ela sai da escola com aquele estresse no cérebro e vai para as terapias, e psicopedagoga, e psicóloga, isso e aquilo. Por que não põe para brincar na terra? Trata a microbiota, muda a alimentação. Ai, mas eles são seletivos, mas se eu não começar a tratar, ele não vai sair dessa crise. Organiza esses exames, a criança volta a ser quem ela É que nem a própria mulher quando chega na menopausa, que você tem que regularizar os hormônios, a mulher Dá acha que tá ficando já louca, deprimida. Não, só tá faltando umas coisinhas. E né? aí, eu atendo saúde da mulher também. O que acontece na menopausa? Tem que tomar leite por causa do cálcio, vai dar osteoporose. A vitamina D dela tá 15. Ela pode tomar a vaca inteira. Como que ela vai absorver? Tô imaginando. Tô imaginando eu tomando uma vaca. Como Agora que ela eu consegui imaginar. Você vai ficar pendurada lá o dia inteiro na teta. E se eu não tenho vitamina D, eu não absorvo cálcio. E outro cálcio vem do arroz, do feijão, das folhas verdes, da alimentação. Aí quer tomar leite com chocolate e comer bolo, ser sedentária e tomar o hormônio sintético da farmácia, que é aquele que serve para todo mundo. Aí dá AVC, dá infarto. Gente, até logo. Obrigada, vida. Obrigada, pessoas. Foi muito bom estar com vocês. Mas eu estou dando cabo da minha vida hoje. Então, assim, se ela tira o leite, de que é inflamatório, faz uma reposição de vitamina D, de um suplemento personalizado para ela, hormônio personalizado para ela, tudo tem que ser personalizado, alimentação adequada para ela, para o estilo de vida dela. Os sintomas desaparecem, onda de calor desaparece. E é isso, né, gente? Você percebe? Não tem dieta milagrosa. Não tem dieta milagrosa pra gente. Realmente é o básico e você tem que se adaptar à tua vida. É o básico. E a depressão tá ligada ao intestino. Se eu tô com uma vitamina D baixa, depressão, não vai curar a depressão, eu posso morrer lá na terapia, a mesma coisa. Então, assim, como é? Vitamina D. Vou comprar essa vitamina. Outra vitamina que tá assim. 5 mil, mano, 5 mil horas por dia. Esses dias eu vi que a B12 causa demência. Eu fui lá e manipulei a dose máxima. Porque assim, é uma incidência muito grande de deficiência de B12 hoje. A maioria. B12, por quê? Porque ela é absorvida no estômago. Hoje está todo mundo com gastrite, tomando omeprazol, tomando medicamento, e a gente come pouca B12. Só tem na carne vermelha. E hoje se fala que a carne vermelha faz mal. Muita gente virou vegana. E aí, desse mal eu não sofro, não. E aí o que acontece? Tem totalmente relação a B12 com as doenças neurológicas. Então, tanto na infância, foco, concentração, memória, e ela está ligada com Alzheimer e demência na terceira idade. Então, se eu tenho deficiência a vida inteira, eu vou desenvolver lá na frente. Então, não é muito mais importante... Só na carne vermelha? Não existe outro nada? Ovo, pouquinho, mas assim, se eu tiver tomando também um omeprazol, que é prescrito hoje igual água, eu não absorvo. Entendeu? E aí é onde vai ficar sempre na deficiência. Outro ponto que é importantíssimo também, às vezes, né, a gente faz um check-up, olha, profissionais olhando a referência de laboratório, não sabe interpretar o exame. E aí pega lá, referência de B12 de 200 a 900. Ah, tá 210, tá ok. Não, meu amor de Deus. Qual que é o ideal para você? Qual que é o ideal para uma gestante? Qual que é o ideal para uma menopausa? Qual que é o ideal para uma criança autista? Não é muito genérico, né? 200 anos. Então, que nem assim, uma menopausa, por exemplo, vitamina D, que é de 30 a 60, eu mantenho 70. Não tenho que olhar para o laboratório. A minha tá 85. E hoje... os profissionais pegam ali, tica tudo, tá tudo normal, tchau, até a próxima. Não, então... e tem profissional ainda
Eu já vi isso. Que acha que pode dar problema porque tá com uma dosagem acima. Ai, não, isso aqui pode dar problema, pode também excesso de vitamina, não é legal, já ouvi isso. Dependendo da vitamina, o excesso não é legal. Por isso que não é legal sair comprando vitamina. Aqueles de A a Z na farmácia e sair tomando. Por quê? Você tá precisando de todas que tá ali? Será? Não, eu tô. Ferro, por exemplo, tem que ter muito cuidado na suplementação de ferro, porque a suplementação de ferro inflama o intestino. Então tem que avaliar. Mas esse intestininho O é intestino é chato, hein, chato. gente? Ele O controla intestino, tudo. não é a intestino, é o intestino. Tem que ser homem, né? Pronto. O órgão chato, gente. Ele controla até o fio do cabelo, ele tem que ser chato. Tudo é ele. É o segundo coração. É o segundo cérebro. Meu Deus. E para tomar os vermífugos, tem que ser anualmente mesmo? Não tem que tomar vermífugo, pelo amor de Deus. O Não vermífugo. tem que tomar vermífugo. Eu Quebrando tenho. paradigmas, gosto Eu tenho Não, reels no meu Instagram, eu vou te mandar. Se você Não, pegar amor, você a vai me bula, explicar vou agora, explicar pelo agora. amor de Deus. Eu Você ia... pegar a bula de um vermífugo, ele está escrito tratamento de verminose, tá? Se eu estou com verme, eu tenho que tomar, ele vai matar. Ele vai matar o meu verme, ele vai matar toda a minha flora intestinal, todas as bactérias ruins e as boas. Ele vai agir como se fosse um antibiótico ali. O antibiótico tem essa mesma ação. Ele mata tudo. Defesa também. Por isso que a gente tem uma queda na imunidade depois do antibiótico e depois um vermífugo. Então, eu vou tomar o vermífugo uma vez por ano. Tomo hoje. Vou matar todo mundo, vai cair a minha imunidade. Inclusive a pessoa. Inclusive, eu vou sobrecarregar o meu rim, o meu intestino. Tem alguns vermífugos cheios de corante que eu fico fazendo xixi azul 2 dias. E aí, matei. Semana que vem, eu como uma alface com verme. Eu vou ficar 1 ano com verme, porque o vermífugo que eu tomei semana passada não vai matar o verme que eu peguei semana que vem. Entendeu? Então não adianta nada. Que é O legal é cultivar o verme. É cultivar. O legal é você manter a sua microbiota intestinal saudável. Os probióticos são muito bem-vindos, porque são bactérias e lactobacilos de defesa. E vai manter ele saudável. Se um verme cair ali, eu tenho muita bactéria de defesa. Dificilmente ele sobrevive. Vai virar uma verminose. Depende da quantidade do verme. Tipo, se é uma solitária, se é uma giardia, talvez vai desenvolver a doença, mas é uma doença mais rápida com sintoma, que aí você vai tratar. Não vai ser aquele verme silencioso que vai ficar ali 1 ano. E uma vez por ano fazer um exame de fezes, que ninguém faz. Deu verme no exame, toma vermífugo. Não deu, segue o baile tratando a microbiota. E para tratar a microbiota e tomar probiótico, eu tenho que dar comidinha para eles. E eles não gostam de McDonald's, de açúcar, álcool, fast food embutidos. Eles gostam de comida de verdade. Então, eu não consigo manter o microbioma saudável se eu não mudar meu padrão alimentar. Comendo bolacha recheada, eu vou ter bactérias ruins no meu intestino. E o intestino ruim também. Comendo comida de verdade, eu vou ter um intestino saudável. Santo puxão de orelha. Caramba. Entendeu? Não. Barbosa, uma perguntinha aqui, ó. Cláudia Mitsu, da Vila Arens. Quais doenças crônicas mais comuns têm relação direta com a alimentação inflamatória? Ou melhor, são 2 perguntas. E já existem estudos relacionando alimentação e saúde mental? Como o que comemos pode influenciar nosso humor e bem-estar? Tudo. É sim para tudo, sim amiga. Para tudo. Vamos lá. A primeira foi... Quais doenças crônicas mais comuns têm relação direta com a alimentação? Todas têm relação com a alimentação, principalmente as respiratórias, as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, artrite, artrose, todas as dores que a gente vai pensar tem a ver com inflamação. E a inflamação é a alimentação. É estilo de vida, não só alimentação. Que é o que eu falei, não adianta também eu só mudar a alimentação
e ficar deitado o dia inteiro, É um esperando. conjunto, né? É um conjunto de sono, parte emocional, alimentação e sedentarismo. Isso você vai tratar todas as doenças crônicas. A outra pergunta? Já existem estudos relacionando alimentação e saúde mental? Sim. Inclusive, tem uma especialização já na nutrição da neuronutrição, que é a parte neurológica que é totalmente relacionada com o intestino. Então, hoje a neuroinflamação já tem uma especialização na nutrição com isso. E a gente trata a neuroinflamação e todas essas doenças neurológicas através da alimentação. Que foi o que eu falei, não adianta eu tirar a criança da escola e pôr em terapia comendo batatinha frita. E o alimento, né, que foi o que ela perguntou, então assim, quando eu tiro esses alimentos que deixam a gente mais estressada, que geralmente eles têm mais ou menos o mesmo efeito do álcool e do cigarro, que ele leva a sua adrenalina, fica feliz, e a hora que você entra na abstinência, vem aquele mau humor. Geralmente açúcar, gordura, excesso de sal, o glutamato monossódico, que a indústria usa muito, nitrito, nitrato, são substâncias que viciam a minha célula. E aí a hora que eu como me dá muito prazer, e na hora que eu fico na abstinência, eu fico muito irritada, que altera o humor. Então, se você pegar, por exemplo, uma criança autista e tirar o açúcar, ele vai entrar na abstinência, só que a hora que você tira e trata a abstinência, o comportamento dessa criança muda da água para o vinho. Então, aquela criança que é agressiva, que é muito agitada, que ela não consegue ficar sentada, tirou só o açúcar. Nem estou falando das outras substâncias. A gente já consegue controlar, porque esses alimentos ele dão esse pico como se fosse o álcool. O alcoólatra ele tem essa mesma sensação. Ele tem o prazer na hora que consome e depois. Que loucura, né, gente? Você fica naquele mau humor que você precisa da substância. Ou seja, a comida é droga. Se a gente não falo isso. Eu sempre falo isso. Falei, a compulsividade pela comida também é um vício e é uma droga. É uma doença. A obesidade é uma doença crônica. Tanto que é uma comorbidade, né? E não deixa de ser uma doença crônica emocional e que causa essas alterações neurológicas também. Caramba! Aqui até eu tinha perguntado, né, doenças que são sequelas de uma má alimentação. Você já acabou respondendo aí, né? É tudo isso. E o câncer? O câncer é uma sequela também. Muita gente fala, né? O câncer é genética. Tudo a gente põe culpa na genética, né? E agora, muito paciente oncológico também não é a minha especialidade, mas é a realidade que eu vejo. Descobrir o câncer quer fazer mapeamento genético. Já está ali. Qual que é o problema, né? O que você tem que caçar de onde veio? Vamos tratar dali. E o câncer, eu posso ter uma genética, né? Vamos supor, o câncer de mama. A minha avó teve, a minha mãe teve, eu tenho muita chance de ter. Só que ele só vai desenvolver se eu deixar. Se ele tiver alimento para isso. Se ele tiver alimento, se eu tiver um estilo de vida que eu vou deixar ele inflamar e ele desenvolver. Se eu for uma pessoa super saudável desde a infância, eu não vou conseguir. E também a gente vai determinar o tempo, né? É o que eu falei. Uma criança que começa a comer o nitrito e o nitrato, que são alimentos cancerígenos, com 1 ano, ela vai desenvolver esse câncer a um tempo depois. Se começou com 1 ano, vai ser com 15. Se eu comecei com 70, eu vou desenvolver com 85. Então, é o tempo que você tem esse contato com o alimento e o estilo de vida, se você vai deixar ele desenvolver ou não. Que eu acho que é uma das piores doenças aí que vem uma sequela E é engraçado, né? Você falando isso, realmente nós estamos vivendo um momento onde a gente está tendo muito diagnóstico de câncer, muito diagnóstico de crianças com câncer, com autismo, com síndromes e transtornos. E assim, você já pesquisou qual é o maior índice de câncer que a gente está tendo? Intestino.
Intestino. Doutor Isandro falou pra gente. Intestino e cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem e, assim, muitos usando coloestomia. E por que o intestino? Porque é aquilo que a gente estava falando antes de começar. Tudo que a gente ingere vai parar no intestino. Então, assim, até a água que eu bebo, primeiro ela vai para o meu estômago, ela vai para o meu intestino, para ir para a corrente sanguínea, para o rim filtrar e virar xixi. Nossa. Então, tudo Que rolê. vai para o intestino. Caramba. E tudo que eu coloco da minha boca para dentro é o intestino que vai dar conta. E eu explico muito para os meus pacientes, o nosso aparelho digestivo, ele é como se fosse uma linha de produção de fábrica. Pensa ali, uma linha de produção de uma fábrica, se faltar 4 funcionários, sobrecarrega. Sim. Se eu não mastigo, se eu engulo rápido, se eu tomo um monte de refrigerante em cima, eu tomo um omeprazol, meu estômago alcalino, é uma linha de produção que está faltando funcionário. Aonde vai sobrecarregar? Tudo sobra para o último. Que é o da embalagem lá, que começa a chegar um monte de produção e ele não dá conta. E aí é onde o final da linha de produção, o último vai ficar sobrecarregado. Então, assim, hoje é pessoas comendo no carro sem mastigar, sem prestar atenção, comendo qualquer coisa, bebendo líquido junto, comendo e dormindo. E é onde essa linha de produção não está dando conta, e sempre o último funcionário ali é o que está sendo prejudicado, onde ele não consegue digerir, chega um monte de substância que era para ser digerido lá na saliva, sobra para ele, é onde começa a dar as intolerâncias, ele não tem enzima, ele não tem tudo para socorrer aquilo. E aí vai formando as doenças crônicas. Eu estou achando de verdade que se falar sério, está sendo muito direcionado a apresentador. Sério, gente? Eu vou selecionar melhor os meus convidados. Eu conheço a Adriana há muitos anos, mas eu não sabia. Mas sabe o que é? Ele fica aí, ele fica tique com o Xande e eles ficam só me trollando. É isso que acontece. Então, eu conheço ela há muitos anos, mas não é só pra ela. Não é diretamente. Não, gente. Tchau, gente. Valeu por todos esses anos que ficamos aqui, né? Anos não, né? Não chega tanto, né, Brisa? Mas anos de vida, porque eu acho que esse programa não tá me fazendo bem. Eu tô começando a ficar em depressão. O conhecimento, né? Vamos tratar a depressão. Estão me tirando da ignorância e da zona de conforto. Ai, meu Deus do céu. Gente, 4 horas já. Nossa senhora, tem um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas vamos ter que pular, Veja o que é mais importante. Não, agora então. Eu queria o maior desafio na sua carreira. Nossa, a carreira é um desafio. O convencer tudo isso aqui que eu falei. É bem difícil mesmo, né? Convencer. E assim, é por isso que eu trabalho com criança. Porque quando eu comecei a trabalhar com adulto, eu comecei a ver que a nutrição começava na introdução alimentar. Sim. Tanto para a gente evitar as doenças, porque eu ainda tenho tempo, e o convencimento. Você convencer uma criança é muito fácil. Sim. Agora, mudar uma Adriana... Difícil! Tirar o leitinho e o chocolate dela vai ser impossível. Não, impossível eu não digo. Desafio. Eu não digo que vai ser impossível, mas é complicadinho. É complicado. E assim, o maior desafio é esse. Muitas vezes o paciente, ele não tem noção do prejuízo que ele vai ter. Então, assim, ele não quer investir no nutricionista, aí ele acha que em 2 consultas já foi o suficiente, ele não volta mais. E é engraçado que no médico volta, porque a pessoa, ela é aquilo, a nutrição, ela mexe com a zona de conforto. E é onde é o maior desafio. A pessoa não volta, ela vai no retorno e não volta. E é a realidade do adulto. E na criança eu tenho esse desafio de convencer os pais, e às vezes acontece isso. Leva por amor, a criança, né? Por amor. Ele vê que vai dar muito trabalho, não volta mais também. Mentira. Por quê? É difícil, é muito difícil mudar. E aí é mais fácil no médico dar um remedinho ali, já deu as gotinhas, pinga na língua e já resolve. Então não vai ter trabalho. Então, o motivo de eu trabalhar com a parte infantil foi uma dessas. Eu acho, você falou uma coisa que é verdade, né?
Quando eu não consigo, de jeito nenhum, fazer com que a família, A criança, você vai na criança, tirar a a criança chupeta, ensina. o dia que eu mostro os dentes que ficam, que você pega uns dentes de umas crianças bem complicado e mostra para as crianças como que tá os dentes, é uma choradeira, eles mesmos não querem mais chupar chupeta em casa. É, Por quê? Porque eles se conscientizaram que aquilo não foi legal. eles ensinam, eles É, influenciam muito. E quando você consegue convencer a criança, ela nunca É. mais volta atrás. Agora, o adulto, ele é sem a vergonha. gente é sem vergonha mesmo. Agora, você já mais ou menos você deu a dica, né? Para os ouvintes, para nós. O quê? Eu ia pedir para você dar uma dica, né? Para nós, ouvintes, para a gente que está aqui com você, é realmente ir na nutricionista, né? A dica é começar a pensar que a nutrição é mais importante que tudo. Então, assim, não é, eu vou lá numa consulta e vou fazer aquela fórmula pro resto da vida. A suplementação muda todo mês, a sua rotina muda todo mês, a sua idade muda todo ano, então você precisa ter uma nutrição personalizada. Então, a consulta com o nutricionista é pelo menos de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, como se fosse um ginecologista, uma mamografia, o urologista para o homem. Então, por que você vai no médico todo ano e você não faz essa prevenção todo ano? Essa é a dica. Ok. Todo mundo, Tá bom, gente. todo mundo precisa ter um nutricionista. Não é só quem tá querendo emagrecer. Ou com problema de saúde. Realmente é para evitar, né? Prevenção. A nutrição é prevenção, né? Prevenção. Ela não, dependendo da doença, a gente não trata, a gente controla. Então, um oncológico, a nutrição vai ajudar demais, mas ela não vai tratar o câncer, mas ela vai evitar antes que ele apareça. Não, e é engraçado porque, por exemplo, nesse surto que nós estamos tendo de dengue, gente, você não trata dengue com remédio. Você trata a dengue com hidratação e alimentação. Olha que louco isso. A dengue, e falando um pouquinho da Covid, eu tenho vários pacientes de fora do país que, assim, a Covid lá fora não é tratado com remédio. Não se dá antibiótico tipo na Europa de jeito nenhum. Aqui o que virou? Um comércio da indústria farmacêutica. E se eu te falar que eu não peguei Covid até hoje, entendeu? Um histórico que eu tinha de doenças respiratórias, de antibiótico, depois que eu comecei a me cuidar, a minha imunidade tá assim, eu não peguei assim, não, você pegou assintomática. Sempre fiz teste, nunca foi Covid. E o que acontece? Os que pegam, já entra no antibiótico no primeiro dia, porque aqui é tratado assim. É um protocolo. Vai fazer um canal no dente. Eu tô com uma paciente essa semana, ontem ela me mandou mensagem. Ela tá fazendo um canal no dente, já entrou com antibiótico uma semana antes. Fez o canal, já foi mais uma caixa de antibiótico e uma de anti-inflamatório. Ela nem tá com infecção. Entendeu? Não, é protocolo do Brasil. Lá fora, não. Lá fora não acontece isso, ninguém Mas tem lá infecção. fora não acontece muita coisa, né? Que é melhor a gente não falar, porque senão eu vou ser processada. Porque a nossa saúde virou um comércio. É simples assim. Triste isso. É triste. E se eu te disser que eu não tomei a vacina? Você pegou? Peguei. Eu tomei 6 vacinas. Tranquilo, não. Você tomou 6? 6. Eu tomei a vacina na primeira leva que teve. Porque... Mas assim, o primeiro ano antes da vacina, minha família inteira pegou. Eu tive contato. Eu lembro. A semana inteira eu não peguei. Eu não tinha o IgG positivo. Não tinha pego. E depois, na primeira semana que saiu a vacina lá, que começou os profissionais da saúde, eu já tomei e eu tomei 6. Agora acho que os spikes não gostavam de você. Não. Assim, essa aqui eu não quero. Gente, falando em vacina, vacinou da dengue, Brisa? Vacinou da dengue? Vacinou da dengue? Você vacinou? Vacinei. Eu não vacinei, gente. Eu vou vacinar amanhã. Eu vacinei a dengue o ano retrasado. Não vou vacinar. Porque é o que a gente estava falando. Muita coisa que a gente fala, alimentação. Excesso de repelente, excesso de protetor solar. Tudo Pelo que a amor de gente Deus, fica eu tô praticamente bebendo repelente. Então eu falei, eu não vou passar isso aí na minha pele. Eu tomei vacina. É uma prevenção, mas... A gente, olha. Ó vida, ó céus,
Eu tô ferrada mesmo. Gente, eu tô passando tanto repelente por causa da minha mãe. Eu nunca comprei repelente. Eu tomei a vacina para não ter que passar. Não tô falando que não é para usar. Mas a gente vai ver, é um outro processo inflamatório, porque é um veneno que você tá passando ali, a sua pele tá absorvendo. É B12 mesmo que repele o bichinho também, não é? Não sei, Eu isso tenho quase certeza que quando eu ia tenho acampar, não vou Eu, lembrar agora, acho eu que é já B12 ouvi mesmo, alguma que a gente coisa. toma os bichinhos Não, Já ouvi morder? alguma coisa. Não, porque assim, se o mosquito vê eu ir numa multidão de 3.000 pessoas, ele vai picar eu. Nossa, Foi gente, alérgico eu tô... também, fica É aquele assim, caroço. nossa, eles veem tudo em mim. Então eu falei, eu não vou ficar passando isso aí na minha pele. Eu não tô falando que não é pra para passar. Mas ele não deixa de ser uma coisa que o seu corpo vai absorver. Nossa, e criança, tanta criança Passa, o protetor solar mesmo, ele é bastante inflamatório. Então também não tô falando que Misericórdia, não gente. tem que passar. Eu passo no rosto todo dia, mas o que eu percebo? Semana que eu tô na praia, que eu tomo banho de protetor solar, a minha endometriose ataca, a inflamação aumenta, porque a pele absorve. Então a gente tem repelente que. em si, ele é inflamatório? O protetor solar. Caramba. Cúrcuma. Cúrcuma com limão. Cúrcuma com limão, própolis. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. Hoje a gente tem contato com tanta coisa que antigamente não tinha. Por isso que também até as mulheres estão mais inflamadas. Não, gente, eu tava falando isso hoje pro Will. Eu falei, gente, meu pai, pelo amor de Deus, aquele homem, ele vai pra esteira. Eu passo vergonha. E tá lá. E foi criado na roça, sabe? Ele passava protetor solar, por quê? repelente, tinha dengue naquela Come, época. banha com aquelas torresmas. Eu falo, Senhor Jesus Cristo, porque realmente é o que você falou, alimentação desde pequeno. Mas, agora, a gordura da batatinha frita, ele teve contato agora. Entendeu? Gente, mas é isso aí, 4 e 6, né? Olha Vamos lá. parar, né? Não, nós vamos ter que marcar outro. Aqui Eu assim, falei amiga. que a gente precisava de 4 horas. Aqui assim, a gente quando é bom, mas é assim, eu gosto de apanhar, eu gosto de sofrer, eu gosto de trazer convidado que me faz trazer pra realidade. É isso aí, você Esse dormir negócio, pensando. vou dormir No pensando. cantinho do pensamento. É isso. Traumatizada com esse cara. Se vossa orelha começar a esquentar à noite, já sabe. Sou Eu eu. vou ter insônia essa noite. Seu, vai lá, pica a Ana Paula. Tá, vai lá, pernilonguinho, me vingue. Ai, querida, obrigada. Eu que agradeço, Foi pode me chamar de novo. Com certeza vai ser chamado. Queridos, muito obrigado por estarem conosco aqui. Semana que vem estaremos novamente com Fala Sério. E semana que vem a gente teria o Dr. Gustavo Nicoletti, que ele vai vir falar até, né, dessas inflamações, mas ele teve um problema lá no hospital e a gente vai estar trazendo um outro convidado. Mas aí durante a semana a gente conta para vocês, né, Brisa? Então, um beijo e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada.